Hoje nós estamos acolhendo Santa Bárbara do Oeste, o pregador o Irineu Vitor, da comunidade Apóstolos, comunidade católica Apóstolos. E ele vem agora falar para nós sobre um tema muito importante. 2020 aos moldes da Virgem Maria. Vamos elevar os braços aos céus, com o Ministério Excelsis cantando, preparando a terra do nosso coração para a semeadura, a semente da palavra de Deus. Irineu já está aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, Irineu. Obrigado, irmão. E vamos pedir, através de Maria, que o Espírito Santo desça sobre cada um de nós nessa tarde. Ela conhece bem todos os seus queridos filhos, não deixará faltar e não deixará faltar para nós teu auxílio. Levante os braços, levante os braços. Vinde, vinde Espírito Santo, vinde, humilda, poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oh, vinde Espírito Santo, vinde, humilda, poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Boa tarde a todos, você pode se sentar. A paz de Jesus e o amor de nossa Mãe Maria Santíssima esteja em cada coração, amém? Preparado para o que Deus tem na sua vida nessa tarde? Fala para o teu irmão, Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida nessa tarde, amém? Eu queria convidar você a tomar sua Sagrada Escritura comigo, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, no versículo 28. Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 28. O tema desta pregação é 2020 aos moldes de Maria Santíssima. Se a sua Bíblia for Ave Maria, a página é 1346. Mais um tempinho para você aí, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 28. Diz assim a Sagrada Escritura: entrando o anjo disse-lhe: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com estas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço nenhum homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação. Eu convido você a dar uma grande salva de palmas à palavra do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, pode dar um beijo nela.
para nós notarmos uma coisa muito interessante. Nós estamos começando o nosso ano, né? E o primeiro dia do ano ele é marcado por Maria, Mãe de Deus. Então, justamente para que o nosso ano seja marcado pela presença dela, ela que é o grande exemplo de como os cristãos devem servir a Deus e como realmente o coração do homem deve se voltar a Deus. Então, quando nós conseguimos entender realmente como ser humano abrir o coração a Deus, é necessário orarmos para Nossa Senhora e nós vamos ver na vida dela realmente os traços que nós cristãos devemos ter. Ela que é a criatura perfeita de Deus Pai nessa terra. Deus criou o homem e a mulher como Adão e Eva, e depois eles foram corrompidos pelo pecado. E depois, para remir toda a humanidade, ele enviou o seu Filho Jesus, mas para isso era necessário que viesse Jesus, esse que é o Deus vivo e verdadeiro dentro do ventre de uma virgem, de uma mulher pura. E o anjo vai diante da casa dessa mulher, né? E muitas vezes você vai ver que alguns irmãos nossos de outras denominações, eles têm dificuldade em entender isso. Uma coisa muito interessante, quando o anjo ele chega diante de Nossa Senhora, uma coisa que ele faz, você vai perceber, ele chega diante de Nossa Senhora e ele faz uma saudação a ela, que ele nunca fez a nenhuma outra criatura nesta terra. Quando você olha os anjos de Deus, cada um deles existe uma grandeza neles. Quando você olha lá, São Rafael, ele é o príncipe da cura, o príncipe dos anjos da guarda. Quando você olha São Miguel, quem ele é? São Miguel, ele é aquele responsável por dissipar o mal. E São Gabriel, ele representa a voz e a força de Deus. Quando ele vai até a casa de Nossa Senhora, ele que é um dos 7 anjos que existem diante do trono de Deus, dos arcanjos, como diz o livro de Tobias, que eram 7 anjos que se colocavam diante do trono de Deus. Esses 7 anjos, cada um deles, eles representam as 7 grandezas de Deus. E São Gabriel, sendo um deles, vai até a casa dessa mulher. Você vai ver que isso nunca acontece em outro lugar na Sagrada Escritura desta maneira, aonde um anjo vai até a casa de uma mulher e ele começa com uma saudação. Qual é? Ave cheia de graça, o Rai que caritomene, aonde ele faz uma saudação àquela menina, entre 13, 14 ou 15 anos, a igreja diz, aquela menina, e faz uma saudação feita a ela, que somente é feito a reis e rainhas. Então o anjo nunca desceria do céu, para saudar uma mulher, para saudar uma criatura, se ele não reconhecesse diante dela a grandeza que Deus o fez reconhecer. Você nunca vai ver na Sagrada Escritura um anjo saudar nenhuma outra pessoa com esta saudação, e dizendo que existe uma explosão de graça na vida dela. Então eu quero dizer para você, se São Gabriel é capaz de reconhecer, se São Gabriel é capaz de reconhecer que existe uma explosão de graça em Nossa Senhora, e é capaz de chamá-la como se fosse uma rainha, e declarando que ela é uma rainha, a sua saudação, nós não precisamos ter medo de chamá-la de rainha, porque se um anjo da mais alta grandeza do trono de Deus veio aqui e proclamou que ela é rainha, eu não sei, ela é minha rainha também, porque se São Gabriel teve coragem de dizer, São Gabriel não era idólatra, porque ele chamou ela de sua rainha. E se existia alguém que foi idólatra primeiro, então foi Jesus, porque ele foi o primeiro a chamar Nossa Senhora de mãe e reconhecer o amor que ela tinha por ele. Então quando nós olhamos para Nossa Senhora, nós vamos ver que ela não é uma mulher qualquer. Quando você olha no Antigo Testamento, não é possível você dizer que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Por quê? Quando eu olho no Antigo Testamento, eu vou ver uma coisa. Quando Moisés ia subir no monte para falar com Deus, Deus falava assim para ele, tira a sandália dos teus pés e vira de costas, porque se você me olhar face a face, você morre. Agora você vai ver uma outra coisa interessante. Quando São Paulo vê Jesus ressuscitado, ele fica cego. Homens grandes da Sagrada Escritura, São Paulo, Moisés, que era no Antigo Testamento um dos homens mais valorosos, aquele que salvou o povo das mãos dos egípcios, passou pelo Mar Vermelho, levou o povo até a terra prometida. Ele não podia ver face a face Deus, sendo um homem mais íntimo de Deus. No Antigo Testamento ele era um homem, quando ele queria falar com Deus, Deus vinha falar com ele. Nos outros profetas normalmente Deus os chamava, Moisés não, ele queria falar com Deus, Deus vinha e falava com ele, e ele não podia olhar Deus face a face, porque senão ele não suportaria. Agora eu quero perguntar para você,
Se Moisés, sendo um grande homem na Sagrada Escritura, e São Paulo, quando viu Cristo ressuscitado, ficou cego, como que uma mulher é capaz de receber Deus no ventre dela 9 meses e continuar normal? Moisés não podia olhar face a face, São Paulo fica cego, e Nossa Senhora carregou dentro dela a Trindade durante 9 meses. É porque realmente ela era uma escolhida de Deus, e Deus não fez ela uma mulher comum, porque se ela fosse uma mulher comum, ela não poderia receber dentro dela a presença do Altíssimo, porque a palavra de Deus diz assim: não se pode colocar remendo novo em pano velho, ou não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Então o novo de Deus, que é a grandeza do Deus vivo e verdadeiro, presente nesta terra, não poderia vir numa mulher qualquer, tinha que ser num vaso preparado por Deus, alguém preparado altamente por Deus. Então Nossa Senhora não é uma mulher qualquer. Diga para o teu irmão: Nossa Senhora não é uma mulher qualquer, preparada por Deus. Quando você olha, quando Deus vai até ela, manda um anjo falar com ela. E o mais interessante é, quando o anjo fala com ela, naquela hora, para qualquer outro judeu, aquilo que ela estava recebendo, aquela proposta, era uma loucura. Nossa Senhora, aos 4 anos de idade, ela foi entregue no templo para servir o templo. Aos 4 anos de idade, ela foi entregue no templo para poder servir o templo, e ela servia dentro do templo desde os 4 anos, ela ficava ali dentro numa cela que ela tinha, então ela ajudava a preparar todos os dias a mesa quando havia o sacrifício, ela ajudava a limpar o templo, ela tinha acesso direto ao Santo dos Santos, porque ela preparava a mesa para o sacerdote, lugar que quase ninguém poderia entrar, a não ser um sacerdote. Nossa Senhora entrava naquele lugar. Ela morava lá desde os seus 4 anos de idade. Então, por ela já tinha um respeito dentro da comunidade de Israel. Ela já tinha um respeito porque ela estava a serviço de Deus, a serviço do Santo dos Santos. Então, estando ali, uma das coisas que aquela menina tinha que preservar, principalmente, era pela imagem dela diante do povo de Israel, porque ela era uma menina vista por todos. Agora um anjo chega diante dela e faz uma proposta que é muito difícil de se receber, se você olhar humanamente. O que ele fala para ela? Fala que ela receberia a graça do Espírito Santo vir sobre ela, fecundá-la, e ela geraria um filho. Amém? Imagina uma menina de 13 anos chegando na mãe e falando assim: mãe, eu estava ali no meu quarto, apareceu um anjo lá e falou que eu estou grávida agora. Vem cá, filho, se o seu filho falasse para você, você acreditava? Acreditava? Apareceu um anjo lá no meu quarto, mãe, e ele falou assim que o Espírito Santo vai vir sobre mim, agora eu vou gerar. Nunca ninguém vai acreditar, humanamente não acredita. Imagina ela chegando em São José e falando assim para São José: olha, José, eu estou grávida, não é de você não, mas é que vem um anjo aqui em casa. Ele falou assim para mim que o Espírito Santo ia vir na minha vida. Imagina você chegando no seu namorado dizendo que você estava grávida do Espírito Santo. Você acha que seu namorado acreditaria? Não. Tinham consequências no sim dela. O nosso chamado e o nosso sim a Deus traz consequências. As consequências que nós sofremos ainda hoje, quando nós damos um sim para Deus. Quais são as 3 consequências principais do chamado de Nossa Senhora? A primeira consequência, qual é? A primeira consequência é o quê? Ela poder ser humilhada pela sociedade. Muitas vezes nós temos medo de assumir aquilo que Deus tem para nós, com medo da sociedade virar as costas para nós. Qual é uma das coisas que o ser humano mais preza hoje? Pela autoimagem. Eu me preocupo muito com o que as pessoas pensam de mim. Normalmente o ser humano é assim. Por que você acha que a pessoa põe foto o dia inteiro no status, Instagram, Facebook? Se ela for comer uma paçoca ali na esquina, ela já põe a foto. Se ela pegar uma flor no chão, ela tira uma foto. Se ela abraçar alguém, ela tira uma foto. Se ela fazer qualquer coisa na vida, se ela for lá num barzinho comer um pastel, ela tira uma foto. Se ela vai na igreja, ela tira uma foto. Ela tem necessidade de mostrar o que ela faz para as pessoas, para que as pessoas o quê? Me reconheçam, vejam assim, o que eu faço é bom, que eu tenho atitudes boas, quando eu faço as coisas para as pessoas, ela vê que realmente tem um valor aquilo que eu estou fazendo, então que as pessoas me admirem. Quando uma pessoa, você pode perceber, quando uma pessoa começa a falar mal da gente, você fica feliz quando alguém fala mal de você? Não, você às vezes nem dorme à noite, quer esganar a pessoa. Se eu pegasse fulano, ele está vendo, deixa, ele falou de mim, amanhã eu vou lá tirar uma satisfação com ele. Agora quando fala mal de Jesus, eu tenho o mesmo sentimento quando alguém fala mal de Jesus, de querer defendê-lo, de querer honrá-lo? A gente não tem. A gente mais preza pela nossa aparência do que tudo. A primeira coisa que Nossa Senhora podia receber é um apedrejamento dos judeus, porque uma menina que ia aparecer grávida, e ninguém nem sabia quem era o pai. Quem ia acreditar que era o Espírito Santo?
Muitas vezes Deus vai fazer um chamado para a gente, o maior problema é quando nós queremos que as pessoas ao nosso lado reconheçam o nosso chamado em Deus, que a pessoa olhe para mim e ela reconheça, nossa irmão, foi Deus que te chamou, que bonito a fazer isso, e muitas vezes as pessoas não vão reconhecer. Se você não tiver com o seu coração em Deus, e acreditar que a primeira e a única pessoa que pode reconhecer aquilo que é entre você e Deus, você vai se frustrar. É fácil dizer um sim a Deus? Não. Porque se você olhar, o sim trazia consequências. Qual que era a segunda consequência do sim de Nossa Senhora? A segunda consequência era a família. A família poderia virar as costas para ela, porque ela ia ser uma vergonha para a família. Uma menina parecer grávida, a mãe não ia acreditar nela, ia ser uma vergonha. Quantas vezes a gente não consegue caminhar porque às vezes nossa família critica a gente? Você começa a caminhar, a palavra de Deus diz mesmo, chegará no final dos tempos, filhos contra pais, pais contra filhos, haverá 5 pessoas dentro de uma casa, 3 contra 2, 2 contra 3, e às vezes as pessoas vão te aniquilar e vão te matar achando que estão fazendo um favor para Deus. Comece a caminhar firme com Deus mesmo. Comece a abraçar Jesus. As pessoas que não querem Deus dentro da tua casa, muitas vezes, elas vão começar a fazer o quê? Elas vão começar, às vezes, a olhar para você e falar assim, que você é exagerado, porque agora você reza demais. Onde já se viu? Você pega um domingo, vai lá na século 21, passar o dia inteiro lá. Você podia ficar aqui com a família, seus parentes, tudo em casa. Mas não, você preferiu ficar com Jesus. Aí você vai lá, às vezes começa algumas coisas dentro da tua casa que você não gosta, começa a xingar palavrão, contar piada suja, aquelas bebedeiras, e você vai assim, não, eu não vou ficar no meio disso. Aí as pessoas falam, antigamente ele bebia com a gente, antigamente ele fazia isso com a gente, agora você começa a não fazer mais, o que acontece? Você parece que é um bicho dentro da tua casa. Parece que agora você ficou exagerado, parece que Deus, olha o que Deus fez com ele, ele começou a caminhar com Deus, parece que ficou exagerado, agora nada na vida dele mais, agora parece que ele ficou antissocial. Mas é uma decisão sua, uma escolha, e agora você escolheu por Deus, e muitas vezes as pessoas não vão entender. Terceira coisa que pode afetar os relacionamentos. Vem cá, meu irmão. Nossa Senhora, ela foi prometida a um homem chamado José. Amém? Fala para o teu irmão do lado aí assim, foi prometida para um homem chamado José. Não era um José comum, era o glorioso São José. O glorioso. Vem cá. Quantos jovens, quantas pessoas hoje, às vezes eles preferem perder Jesus, do que às vezes ter um probleminha no relacionamento. Quantos jovens encontram Jesus, depois começam a caminhar na igreja, encontram outro namoradinho, uma namoradinha e trocam Jesus por um namorado, uma namorada. E aí não vai mais na igreja, porque minha namorada não vai, meu namorado não vai, meu marido não vai. Seu marido não quer ir, você deixa ele lá na sua casa e fala assim, olha, eu só estou casado com você ainda porque eu rezo ainda, que se eu não rezasse, a gente tinha mandado você embora de casa. Então deixa eu rezando, que para aguentar uma pessoa igual você, é só rezando. É verdade ou não é? Quantas vezes você não deu fim lá nas coisas da tua casa, por quê? Você não deu fim lá porque você tem muito Deus no seu coração. Porque se fosse para você seguir os conselhos do mundo, você já tinha às vezes tomado outra atitude na tua vida, já tinha dispensado, já tinha mandado o filho para fora de casa, às vezes o filho só baderna, só aproveita de você. O ser humano, ele é o bicho mais folgado que existe na face da terra. Vai ver um cachorro com 3 meses de desmamado, a mãe já põe ele para andar. Qualquer animal já nasce andando, enxerga daqui uns dias, desmamou, vai embora. O filho fica dentro da casa da mãe dele, 30 anos, 40 anos, a mãe está lá, quase morrendo e o filho está lá mamando na mãe, até hoje ainda. O ser humano, ele é apegado demais, folgado, tem hora que a gente é folgado, e tudo isso, entenda uma coisa, quando Deus nos chama, às vezes a gente vai ter que romper com os apegos humanos, porque se você muitas vezes ficar apegado àquilo que é humano na tua casa, aquilo que as pessoas pensam de você, às vezes sua casa nunca vai ser liberta. Como que a sua casa vai ser liberta se tudo que falarem para você, você desiste? Ah, você não sai da igreja, ah, então eu vou parar de ir na igreja, que nada dá certo na minha vida. Está vendo, eu fico lá no programa o dia inteiro, chego em casa, meu marido na minha cabeça, fala para o teu irmão do seu lado assim, então uma vergonha na sua cara. Acredita na força que Deus te deu, diga para ele, acredita na força que Deus te deu, aí. Deus vai honrar à medida que você for fiel com Ele. E muitas vezes a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba, no primeiro não que a gente escuta dentro de casa, a primeira dificuldade que eu tenho dentro de casa, eu quero parar de seguir Jesus. E às vezes eu não sigo Jesus, porque faz 20 anos que eu rezo para meu marido, ele não vai. Uma hora ele vai. A palavra de Deus, ela faz uma promessa. Crê no Senhor Jesus, que você primeiro e a sua casa vai ser salva. Ele não diz para você assim, não, vai para a igreja que eu vou mandar seu marido junto, vai para a igreja que eu vou mandar seu filho junto. Às vezes o ponto de salvação da tua casa, Jesus vai entrar dentro da tua casa por causa da sua decisão. Tem que ser uma decisão minha. Tanto que Nossa Senhora, quando o anjo aparece para ela, ele não fala assim, vai lá perguntar para sua mãe se você pode.
Vai lá perguntar para José se você pode. Ela foi perguntar para alguém, ela não tinha nem idade para decidir nada, e já tinha que decidir. Porque quando Deus entra na nossa vida, a gente não depende da decisão dos outros para ser de Deus ou não. Fala para o teu irmão, você não depende da decisão dos outros. Você não depende. Eu dependo da minha decisão. Você vai ver que quando o Espírito Santo vem até Nossa Senhora e cobre ela com o seu manto, envolve ela naquela hora, começa um processo de transformação. O Espírito Santo entra na vida de Nossa Senhora, a primeira coisa que ela faz, ela monta num jumento, anda 150 quilômetros. Vem cá, eu queria perguntar para você. Você sabe, normalmente toda mulher quando fica grávida, ela sabe que os meses mais arriscados da gestação são os 3 primeiros meses. 3 primeiros meses é o tempo mais arriscado. Quando a mulher segura a gestação, depois de 3 meses, é muito mais difícil ela perder a gestação. Agora, os meses mais difíceis para a mulher, quando ela vai ter problema na gestação, são os primeiros 3 meses. Eu quero perguntar para você, se você fosse Nossa Senhora, e você estivesse grávida, você sabia o precioso tesouro que tinha dentro de você, você montaria num jumento e andava 150 quilômetros para ir na casa de uma prima sua, que ficou grávida, depois da velhice, já está no 6º mês da gravidez? Ou você vai falar assim, não, eu não vou não, porque vai que eu perco, é Deus, né? Estou meio enjoada. Imagina, o tempo que mais dá enjoo da mulher é os 3 primeiros meses ali. Imagina você montado num jumento, balançando para lá e para cá, no meio de um sol quente, 3 dias em cima de um jumento. Quantas vezes a gente deixa de evangelizar pessoas que nós podemos evangelizar? A primeira ação do Espírito Santo da vida de Nossa Senhora, sabe qual é? Agindo nela, ela não fica presa dentro da casa dela. A primeira coisa que ela faz, ela vai até os mais necessitados. Porque uma idosa, com certeza, precisava da ajuda dela para poder criar o filho e para poder também naquela hora saber que ela não estava sozinha. Porque Isabel, ela tinha vergonha de ter ficado grávida na velhice. Embora fosse uma graça, ela tinha vergonha. Agora uma menina de 13, 14 anos, anda 150 quilômetros e entra dentro da casa daquela mulher. E uma pessoa, quando ela segue o exemplo de Nossa Senhora, a vida dela é cheia do Espírito Santo. Quando ela chega na casa de Isabel e ela fala Shalom Adonai, porque é a saudação judia, na mesma hora a prima fica tomada pelo Espírito Santo. Sabe o que Deus quer fazer com você nesse ano? Sabe o que Deus quer fazer com você nesse ano de 2020? Ele quer fazer você ser tomado pelo poder do Espírito Santo e fazer como Nossa Senhora, sair do nosso cômodo, e aonde nós pisarmos, quando nós chegarmos aquele lugar seja tomado pelo poder do Espírito Santo, e a nossa vida seja capaz de fazer profetas. Fala para o teu irmão, Deus quer usar da tua vida, meu irmão, pelo poder do Espírito Santo, indo na casa dos seus, na casa dos mais necessitados, acabando com aquela preguiça. Porque o que eu vejo é mais gente hoje dentro da igreja com a preguiça, ele não consegue sair de dentro de casa para falar de Jesus para ninguém. Quantos vizinhos seus às vezes não podem escutar falar de Jesus? Quantas pessoas da tua casa às vezes está lá depressiva? Você não é o homem mais famoso do mundo, mas você tem Jesus no teu coração. Nossa Senhora nem conhecida ela era. Quantas pessoas na tua casa às vezes está lá passando por uma depressão? Quantas pessoas na tua casa lá passando pela drogadição? Quantas pessoas na tua casa enferma? Ah, irmão, mas eu não sou ninguém. Fala para o teu irmão assim, você é batizado. Pela força do teu batismo, diga para o teu irmão. Pela força do teu batismo, você tem a graça de rezar para qualquer pessoa. Então, se eu tenho a graça de rezar para qualquer pessoa, e eu tenho o Espírito Santo na minha vida, quando chega na casa do parente meu, ah, fulano, eu estou com depressão. Fala, vem aqui que eu vou fazer uma oraçãozinha para você. Vem aqui que eu vou fazer uma oraçãozinha para você. Aí você põe a mão nele e ora para ele, pede Espírito Santo. Por quê? Se eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que começar a levar o Espírito Santo para os meus irmãos. Eu tenho que sair do meu acômodo. Uma menina de 13 anos andar 150 quilômetros, às vezes a gente não consegue andar 10 metros e ir na vizinha do lado lá para fazer uma oração, a pessoa vem reclamar da vida. Quantas oportunidades você não tem para falar de Deus no seu dia? Está lá no seu trabalho, aí você fala assim para a pessoa, ô meu irmão, como que está seu dia? Ele fala assim, está uma porcaria, irmão. Fala assim, dá uma porcaria, eu tenho um Deus que é poderoso, que Ele é capaz de transformar a porcaria na maior glória de Deus. Se quer que Deus transforme toda a porcaria da sua vida na glória, então entrega a sua vida para Jesus Cristo. Quantas vezes você tem a oportunidade de evangelizar? Ah, irmã, meu marido está na cachaça. Meu marido está na cachaça. Eu aprendi uma coisa com minha mãe. Minha mãe, para mim, é uma mulher muito de Deus. Minha mãe já está acamada numa UTI, dentro da minha casa. Ela tem a mesma doença que minha avó tinha. Falava assim, meu padrasto cachaceiro, bebia pra caramba, prostituía. Aí,
Minha mãe, ela falava assim, eu vou rezar para esse velho essa noite. Como é que você vai rezar? Ele não deixa. Ela falou assim, quando eu deitar de noite, eu garro ele assim, ó. Ele vai achar que é carinho, mas eu vou falar assim, pega ele, Jesus. Quantas vezes você está esperando alguém rezar para o seu marido, para sua esposa? Quantas vezes você está esperando para alguém rezar para o seu filho? Às vezes chega no seu filho e fala assim, vem cá, filho, eu quero dar um abraço em você, você não precisa nem rezar alto. Fala, Jesus, põe fogo nesse coração, Jesus. Põe fogo nessa alma. Seu marido é cachaceiro, fala assim para o Espírito Santo, Senhor não é fogo, queima a cachaça desse velho agora e faz virar fogo do Espírito Santo. Pede para ele agora. Olha, tem tanta gente por aí que fica andando atrás de benzedeira e mãe de santo. Eu vou mandar você para uma mãe de santo boa, Maria Santíssima, a mãe do maior santo que existiu, Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a mãe de santo boa, Nossa Senhora. Aí você vai ver, sabe, ela faz despacha Satanás para os quintos dos infernos. Ela vai fazer o quê? Vai esmagar a cabeça dele e vai mostrar o Deus que manda na sua vida e na sua casa. Está na hora de você realmente querer um passe da terra para o céu, e quem vai te ensinar e da terra para o céu é Nossa Senhora, porque ela preferiu o céu do que essa terra. Fala para o teu irmão assim, está na hora de você desejar as coisas santas, meu irmão. O dia que vai falar assim, vamos lá na mãe de santo, fala assim, só depois que você for na minha. Aí você leva ele lá na igreja, na frente da imagem de Nossa Senhora, fala assim, pega ele, Nossa Senhora. Tira esse rapaz da terra e leva ele para o céu. Você está entendendo? Tem que começar a orar de verdade, irmão. Quando nós aprendemos com a mãe de Deus, realmente como servir a Deus, a nossa vida muda. Ela não estava preocupada se eles iam apedrejar ela. José chegou lá, eu fico imaginando José encontrando Nossa Senhora, porque com certeza ela falou com ele depois que ela voltou da casa de Isabel. Ela devia já com a barriguinha crescendo já, que ela ficou 3 meses lá pelo menos. Imagina Nossa Senhora chegando, José indo lá para receber ela, aí aparece Nossa Senhora com aquela barriguinha, e José olhar e falar assim, meu Deus, que barriguinha é essa? E ela tem que falar para José, José, estou grávida. De quem? Você não vai entender. E não adiantava, José não ia entender. Às vezes Deus vai colocar coisas na tua vida, vai fazer coisas na tua vida que ninguém vai entender. Quem tem que entender sou eu e Deus. Fala para o teu irmão, você tem que entender o que Deus tem para você. Eu tenho que entender o que Deus tem para mim. Vai lá. Quando você recebe Jesus na tua vida e as missões, a graça que Deus dá na tua vida, você vai ver que Nossa Senhora começa a ter alguns sofrimentos. Sofrimentos. Quem gosta de sofrer aqui, levanta a mão. Ninguém é masoquista, né? Ninguém vai levantar. Vem cá. Qual é o maior sonho de uma mãe? Quando ela vai ter o neném dela? É ter um enxoval, é fazer ele nascer num lugar bom, se ela puder ter um convênio, ela quer que nasça num bom hospital, ou se depois ela quer um quarto todo arrumado, bercinho, todas aquelas coisinhas, né? Então, normalmente a gente quer isso, não é? Agora Nossa Senhora vai ter o filho dela. Eu fico imaginando as mulheres no dia de hoje. Porque Nossa Senhora mesmo, ela sendo mãe de Deus, e sendo sobre ela a graça, ela nunca deixou de obedecer São José. José falou assim, olha, Maria, a gente vai ter que ir lá fazer o censo. A gente vai ter que fazer o censo. Aí o que acontece? Ela vai. Ou ela fala assim para José, eu não vou, porque senão vai chegar lá, onde que vai nascer meu nenê? O berço está aqui, minha família está aqui, minha mãe está aqui, aí eu vou para lá, vai acontecer o quê? Eu estou para lá, vai acontecer o quê? Vai acontecer que eu vou ter o filho, e pode ser que nem minha mãe veja. Normalmente quando você tem um filho, a mãe tem um filho, quais são as primeiras pessoas que ela quer que veja? A mãe, o pai da criança, né? Os familiares. Aí ela vai lá para uma cidade que ninguém conhece ela, e começa assim, bate palma na casa de uma pessoa, ninguém aceita você. Bate palma lá numa estrebaria, ninguém aceita você. E aí sobrou para onde você? O coxo. Quando eu vejo o padre Eduardo falando muito sobre a divina vontade, é realmente isso. Nossa Senhora, ela estava disposta a viver a divina vontade. Ela abriu mão dos sonhos humanos dela para fazer os sonhos de Deus. Sabe por quê? Jesus, ele nasce no lugar mais pobre para provar para cada um de nós que mesmo ele sendo Deus de toda a riqueza, sendo Deus criador de todas as coisas, ele sendo Deus não se prevaleceu da sua grandeza e da sua divindade e nasceu no lugar mais simples do mundo. Por isso que o nosso coração tem que ser um lugar simples. Sabe por quê? Senão Jesus não encontra lugar no nosso coração. Quantas pessoas às vezes nesse Natal Jesus não achou lugar na casa dela? Sabe por quê? Teve lugar para tudo menos para Jesus. A gente pensou na comida. Eu quero perguntar para você, qual foi a maior preocupação do seu Natal?
Você programou a hora que vocês iam fazer a oração? Você, olha, gente, a gente vai vir, a gente vai fazer tudo aqui hoje, mas vai chegar uma hora da noite e a gente tem que rezar, porque Jesus, você passou 4, 5 dias, parabéns, irmã, a irmã levantou a mão ali, mas amém. Ela passou 4, 5 dias falando da oração, eu quero fazer uma oração com o meu povo. Você ficou preocupado se tinha pernil, se ia ter comida, se ia ter fruta, se o povo ia chegar, não ia chegar, ia ter cama para dormir. E para Jesus, tinha lugar na minha casa? Porque às vezes a gente faz com aquele povo. Tem lugar para tudo na minha casa, para a festa, tem lugar para tudo, mas não tem lugar para Jesus. Tanto que Jesus nasce no lugar mais simples. O lugar mais simples é o lugar que tem espaço para Jesus. É o lugar que Jesus pode nascer. Aí você vê, o dia que nós celebramos o nascimento de Cristo, é o dia que o povo mais está vazio e às vezes triste. Lembrei de todo mundo, abracei todo mundo, enchi a cara de cachaça, bebi. E Jesus, ficou onde? Só no Feliz Natal. Nós às vezes desejamos um Feliz Natal e nem o dono da festa está na festa. Nem o dono da festa está na festa. Por quê? Se é Feliz Natal é porque um Deus Todo-Poderoso que estava no céu lembrou da nossa miséria humana. Lembrou de que nós não éramos capazes de se aproximar dele mais, porque a cada dia um homem se afastava mais de Deus. Ele veio nessa terra, se encarnou no ventre da Virgem Maria, para poder se aproximar de nós novamente. É o homem que se rebaixa, é o Deus que se rebaixa como homem na frente do homem, para poder conquistá-lo novamente. E ele veio para morrer por nós, para que nós tivéssemos direito à salvação, e para que nós não fôssemos mais escravos de Satanás pelo pecado. E a gente celebra o que no Natal? Só presente, o presente que é o nosso coração para Jesus. Quantas vezes a gente não dá? Imagina só, Nossa Senhora na hora que sobra o estábulo para ela. O seu sonho, mulher, seria que seu filho nascesse num coxo de animal? Eu queria perguntar para você, se o seu marido pegasse você num dia que você está para ter nenê, levasse você para outra cidade, e o seu filho nascesse dentro de um coxo de animal, o que você faria com ele? Você ia xingar até a 5ª geração dele. Seu vagabundo, eu falei para você que eu queria ficar em casa, safado. Eu falei para você, isso aqui eu nunca mais vou esquecer, onde já se viu meu filho nascer dentro de um coxo. Mas a maior alegria ali era Jesus. E Nossa Senhora, entenda, ela foi capaz de abrir mão dos sonhos dela de mulher, os detalhes dela de mulher para a vida dela, para poder Jesus habitar na vida dela. Porque se Jesus é o nosso verdadeiro tesouro, a importância do nascimento, muito mais do que o lugar, era o próprio Jesus. Amém? Fala para o teu irmão, Jesus precisa encontrar um lugar no teu coração. Jesus precisa encontrar um lugar na manjedoura que é o meu e o seu coração. Tem que ser um lugar simples, porque é os lugares simples que tem lugar para Jesus. E aí Jesus vai fazer morada. Aí a nossa vida vai mudar. Quantas vezes a gente fica pegado em tantas coisas, mas o único lugar que não existe na minha vida é o lugar para Jesus. Jesus chega ali e vai estar tudo bem arrumado, mas não existe um lugar para Jesus. Então a nossa vida tem que ter um lugar para Jesus nesse ano de 2020. Fala para o teu irmão, o nosso coração tem que ser um lugar para Jesus. O lugar mais simples, o lugar onde Ele possa habitar. Um lugar que qual era a maior riqueza daquele estábulo? Fala para mim. Era Jesus. A maior riqueza que tinha naquele lugar era Jesus. Hoje nós estamos celebrando a Epifania. A maior riqueza que fez aqueles reis se deslocarem era Jesus. Eles não foram porque a casa era bonita. Eles não ficaram preocupados porque ali tinha requinte. A maior preocupação daqueles homens era Jesus. Que é a nossa maior preocupação dentro da nossa casa. Eu queria perguntar uma coisa para você, irmão. Existe um lugar na tua casa para Jesus? Existe um lugar onde Jesus possa ficar e ser reverenciado? A nossa casa tem que ter um lugar para Jesus. Porque Jesus procurou muitas casas e não encontrou. E na hora que Ele bater na nossa casa, Ele tem que encontrar um lugar para ficar na nossa casa. Outra coisa que aconteceu com Nossa Senhora, coisa fácil? Não. Fala a verdade, são sonhos humanos? Não. Só que quando você vê Nossa Senhora manifestando a alegria dela, ela vai na casa de Isabel, ela poderia ser servida, amém? Olha, eu sou pregador há muitos anos, já preguei mais da metade do Brasil já. Eu não estou preocupado se tem vídeo meu na internet, se não tem, eu estou preocupado em levar o nome de Jesus. Jesus me quer aqui, amém. Se Ele não me quer, eu não quero também. E muitas vezes, a gente fica preocupado e a gente acha que a gente merece o melhor lugar.
Às vezes a gente vai numa missão, e a gente vai em missão do Nordeste, vai numa missão nos lugares mais pobres do Brasil. Às vezes o melhor que a pessoa tem para me dar é uma cama com tijolo, cheio de tijolo e um pano em cima. Agora, por que eu tenho que ter uma cama de alto luxo? Só porque eu sou pregador? Onde está escrito isso? Se a mãe de Deus, o filho dela nasceu num coxo, Jesus, quando os apóstolos seguiram, ele falou assim: olha, o filho do homem, a raposa tem tocos, o passarinho tem ninho. Eu não tenho nem onde colocar a minha cabeça. Às vezes a gente, para seguir Jesus, a gente vai começar a ter um monte de luxo. Eu tenho que ter um monte de benefício para seguir Jesus. Se não tiver benefício, eu não quero seguir. Nunca mais posso ter problema. Olha, irmão, se você achar que você vai caminhar com Jesus e não vai ter problema, isso é mentira de Satanás. Porque Jesus não disse que a sua vida não ia ter problema. Ele disse que Ele estaria com você na hora dos seus problemas. Na hora do teu problema, você pode ter uma certeza que Ele vai estar do seu lado, segurando a tua mão. Que Ele vai estar do seu lado, passando com você pelo vale da sombra da morte. Mas vai ter problema. Não adianta a gente fugir disso. Então, quando Nossa Senhora, ela entende isso, ela quer fazer a vontade do Senhor, e muitas das vezes fazer a vontade do Senhor é morrer para nós mesmos. E muitas vezes quando a gente começa a seguir a Deus, a gente quer ser servido. Ah, porque eu chego num lugar, todo mundo tem que me abraçar. A pessoa que tem que ser bem acolhida nesse lugar é Jesus. A pessoa que tem que ser bem acolhida é Jesus. Do mesmo jeito que você ama o passeio do Santíssimo, você tem que amar a Eucaristia que você comunga. Às vezes a gente fica, todo mundo espera um passeio do Santíssimo aqui, amém? Quem não gosta? Gosta. Até eu gosto, não sou bobo. Agora vem cá. Nós vamos ter a adoração de Jesus daqui a pouco. Você vai poder adorá-lo. Às vezes o padre vai fazer o passeio. É Jesus indo até você, amém? Mas na Santa Missa é Jesus te tocando. É muito maior às vezes do que você pôr a mão no ostensório. Você está entendendo? É Jesus tocando você no corpo. É Jesus tocando a tua carne. É Jesus tocando a profundeza da tua alma. Só não tem ostensório ali, porque o que faz você amar o ostensório é Jesus. O que me faz amar o ostensório é Jesus que está passando no nosso meio. Na Eucaristia eu comungo Jesus, Ele me toca. Toca a minha carne. Toca o meu corpo, toca as minhas fraquezas. Naquela hora é Jesus me tocando. Então, se eu entender isso, as suas missas vão ser missas diferentes. E Jesus vai começar a tocar nas profundezas do teu coração. Durante 15 minutos é Jesus tocando a tua carne, sabe? É como se você tivesse abraçado com Jesus. E Jesus te tocando e te curando. É o corpo dele no seu corpo. Você quer ser tocado pelo corpo e sangue de Jesus? As mãos ensanguentadas de Jesus, como são as novenas. Hoje não é o dia da cura. Então, exemplo, hoje na Santa Missa, fala para Jesus a hora que você comungar. Jesus com teu corpo e teu sangue santo. Toca as minhas feridas e ali vai ser, além da oração, vai ser um tocar físico. Jesus te tocando fisicamente, tocando a tua alma, o teu coração, mudando a realidade do teu coração. É Jesus. Fala para o teu irmão, as tuas comunhões não pode ser a mesma mais. Não pode ser. Você não pode mais comungar do mesmo jeito. Sem comungar realmente com o coração que sabe quem está ali, que é Jesus. Faz a experiência de comungar Jesus com toda a fé do teu coração, com toda a fé da tua alma. Faz a experiência de comungar Jesus. Eu falo para você que esse vai ser o melhor domingo, o primeiro melhor domingo do seu ano de 2020. Na hora que o seu coração for a manjedoura para Jesus na Eucaristia de hoje. Na hora que Jesus encontrar a manjedoura aberta, aonde Ele possa nascer e Ele possa ser adorado. Vem cá. Depois que Jesus nasce, a vida de Nossa Senhora vira de ponta cabeça. Sabe o que acontece? Agora estão querendo matar Jesus. Olha isso. Para salvar Jesus, Nossa Senhora tem que mudar. E ela tem que ir para o Egito. Naquela época, as pessoas que eram estrangeiras, você vai ver que Jesus na Bíblia vai falar para você amar o estrangeiro. Por quê? Um exemplo lá, eu sou lá de Santa Bárbara, eu vim aqui para Valinhos, o pessoal daqui ia falar assim, não, aquele pessoal lá é de Santa Bárbara, é um povo de outra cidade, não dê atenção para eles fechavam a porta do trabalho, aquela pessoa não era bem recebida, porque para eles eram muito territorialistas. Veio de fora, não presta para mim. Então Jesus começa a falar assim, para acolher bem o estrangeiro. Antes de Jesus começar a pregar, agora, Nossa Senhora, ela tem que ser estrangeira num lugar onde São José não tem trabalho, num lugar onde ela não conhece ninguém, e ela vai embora. E mesmo se a mãe não concordar. Ô mãe,
Eu vou lá para o Egito. A mãe dela falou, você ficou doida, menino, fica aqui em casa, nós esconde você. Pode ficar aqui que nós te esconde. Mas Deus falou para quem? Para José. Amém? Imagina você, sua mãe falando para você assim, esconde aqui em casa. E seu marido fala, eu sonhei essa noite. E Deus mandou a gente ir para o Egito. Fala aí para o seu irmão do lado, fala para a mulher que está do seu lado, e aí, você respeitava o seu marido ou você mandava ele sozinho? Você respeitava o seu marido ou você mandava ele sozinho? Fala a verdade. Você está ficando doido que eu vou atrás de você, você sonha muito. Jamais. Para você ver, Nossa Senhora nunca tirou a autoridade de São José. Como Jesus também nunca tirou a autoridade de São José. Só para você entender, na tradição judaica, quando o menino faz a idade de 4 a 5 anos, o pai tem que começar a ensinar ele a Bíblia. Você já se imaginou no lugar de São José? São José pegando Deus, que Jesus era Deus, ele não era bobo, ele sabia. Imagina São José pegando e falando assim, ó, vem cá, lá em Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Imagina a cabeça de São José, falando, não vou ensinar aquele menino não, pelo amor de Deus, ele é Deus, quem sou eu? Imagina, Nossa Senhora falava assim para São José, José, por mais que ele seja Deus, você tem que cumprir o preceito da tradição judaica. Eu fico imaginando São José ensinando Jesus. Você já imaginou um negócio desse? A criatura ensinando o Criador. Olha, era assim, ó. Não tinha forma, Deus começou a moldar a terra. E Jesus escutava, sabia disso? Porque ele tinha que fazer o papel que São José tinha como pai na vida dele. Ele tinha que deixar São José fazer. Homens de Deus e mulheres de Deus, sabe qual é o lugar do marido dentro da casa e sabe qual é o lugar da esposa dentro da casa. Homem de Deus sabe tratar a mulher como mulher realmente de Deus. E sabe que muito mais do que simplesmente uma mulher para prazer, para lavar roupa e fazer as coisas da sua casa, normalmente ela é uma filha de Deus, existe uma alma, existe um coração dentro dela, existem sentimentos. E que seu marido também, ali existe sentimento, não é só um homem para trabalhar e trazer o sustento para dentro de casa, mas também que ele precisa do seu afeto, que ele precisa da sua compreensão, que ele precisa do seu amor. Então nós precisamos hoje ser homens e mulheres de Deus, moldados pelo poder de Deus. Se nós hoje realmente vivêssemos o que Jesus tem para a família, para o homem e para a mulher, o homem ocupando o seu lugar e a mulher ocupando o seu lugar, realmente a nossa vida seria outra. Exemplo, Nossa Senhora como ela lidar com São José. Exemplo, São José como lidar com Jesus e como Jesus obedece os dois. Quando nós conseguimos olhar, Nossa Senhora ela ensina José a como agir com Jesus. Olha, eu fico imaginando, São José era carpinteiro, amém? Imagina só, um carpinteiro ensinando o Criador a fazer cadeira. Você já parou para pensar num negócio desse? Ô José, você tem que ensinar o ofício para Jesus. Eu assim, meu Deus do céu, quem tinha que ensinar eu era ele. Se Jesus quisesse fazer a cadeira mais chique do mundo, ele só fazia assim, a cadeira parecia. Mas ele, para não humilhar José, ele fazia o que José ensinava. Muitas vezes a mulher vai ter que aprender baixar a guarda para o marido, ser o marido da casa. E tem hora que o homem também vai ter que aprender a se colocar no lugar dele para a mulher ser a mulher da casa. Tem hora que a gente vai ter que domar a nossa vontade para que Deus faça a vontade dele. É fácil viver isso? Não, porque é um morrer para mim. É um morrer para mim. Mas muitas vezes aparecer loucura. Agora imagina, São José chega diante de Nossa Senhora e fala assim, ó, minha esposa, eu sonhei. E agora a gente vai para o Egito, só que lá nós não sabemos se nós vamos comer, se nós vamos trabalhar, só que para salvar Jesus nós vamos ter que ir para lá. Eu queria perguntar uma coisa para você aí na sua casa e para você que está aqui. Você seria capaz de passar fome para salvar Jesus, para que Ele habite dentro da sua casa? Você seria capaz de abrir mão dos seus sonhos e ir para um lugar que você não conhece, para salvar Jesus na sua vida? Por isso que Nossa Senhora tem que ser o nosso modelo. É melhor eu perder tudo nessa terra, do que eu perder Jesus. Olha para a pessoa do seu lado, é melhor eu perder tudo nessa terra. Vai, coragem, fala para ele não está dormindo não, pelo menos não estou vendo ninguém dormir aqui. Fala para o teu irmão assim, você tem coragem de perder tudo para não perder Jesus? O dia que Jesus for o seu tudo, Jesus vai dar tudo para você, sabia? Porque às vezes eu falo que Jesus é o meu tudo, mas Jesus fica no último lugar da minha casa. Eu quero tudo de Jesus, mas só dou o resto para Ele. Quantas vezes a gente só dá o resto para Jesus, já percebeu isso?
Quantas a gente resolve dar o resto? Se é para as coisas do mundo, para o meu trabalho eu dou o melhor. Se meu patrão chegar em mim e falar assim, fica 2 horinhas a mais aí que eu preciso de você, meu irmão, porque você vai ganhar um pouquinho mais, faz uma hora extra para ajudar a empresa. Às vezes eu fico emburrado, mas fico. Agora se o padre falar assim, hoje nós vai virar até a meia-noite, fica mais um pouquinho aí. Não dá não, meu marido não entende, porque se fosse para ganhar dinheiro, meu marido entendia. Agora se for para ficar com Jesus, ele não entende não. Sabe o dia que a minha família vai dar valor em Jesus? O dia que eu mostrar para a minha família o valor que Jesus tem para mim. Se eu não mostrar para a minha família o valor que Jesus tem para mim, a minha família nunca vai dar o valor a Jesus que ele merece. Você quer trazer a sua família para Jesus? Mostre para a tua família o quanto Jesus é importante na tua vida. Mostre que o primeiro lugar da tua vida é Jesus. Maior do que qualquer coisa, maior do que qualquer trabalho. Né? Às vezes eu fico indignado em Copa do Mundo. Fico indignado. Porque nos dias santos, pega na sexta-feira santa, daqui uns dias você comprova comigo. Chegar na sexta-feira santa, a igreja fala que a gente não pode comer carne, que a gente tem que guardar o jejum, que é um dia que você não tem que ficar assistindo televisão, é um dia que você tem que rezar, que tem vigília na igreja, passa a noite 3 horas, está lá de novo, procissão de Jesus morto, é um dia de você não ficar gritando, é um dia de você lembrar no teu coração a presença de Jesus. Aí o que acontece? Lá na minha casa o povo já puxa a churrasqueira na esquina. Você fazendo penitência, aquele cheiro de carne na tua casa. Aí, para não ajudar, para não piorar nem um pouquinho, já toca funk. O funk, eu não sei se você sabe, a batida do funk é uma batida do candomblé, você sabia disso? Quando você vai chamar a pombagira na macumba, você toca uma batida no tambor. Sabe qual é a batida do tambor que chama a pombagira na macumba? Essa aqui, ó. Tum tá, tá, tum tum tá, tum tum tá. Conhece a batidinha? É a batida que toca no funk. Por que você acha que uma pessoa, quando escuta um funk, ela sai rebolando? Não vê a hora de dar uma rebolada? A própria música mexe com a sensualidade da pessoa. Na nossa casa de cristão não pode entrar qualquer coisa. Na nossa casa, para Jesus entrar lá dentro, não pode entrar qualquer coisa. E você, como mensageiro de Deus dentro da tua casa, como Maria Santíssima, que foi chamada, e lá na casa de Isabel, ser luz do Espírito Santo, você também vai ter que ser luz do Espírito Santo na tua casa. Irmão, mas o povo não gosta. Se deixar nós tudo no escuro aqui, uns 10 minutos, você não vê nenhuma ponta do seu nariz. Na hora que acender a luz, vai arder seu olho. Mas uma pessoa que viu a luz nunca mais consegue ficar sem ela. Sabia disso? Se você pegar uma pessoa que foi cega a vida inteira, ele não tem problema ser cego. Mas se você abrir a visão dele por 10 minutos, ele vê a luz, nunca mais ele é feliz. Às vezes a pessoa ela se irrita porque ela não conheceu Jesus ainda. Porque o dia que ela conhecer Jesus, a vida dela muda. O dia que ela tiver uma experiência com Deus, a vida dela muda. Quem vai ser a luz de Cristo lá na tua casa? Fala para o teu irmão aí do lado, fala assim, você. Irmão, mas eu sou tão fraco. A palavra diz assim que Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Fala para o teu irmão assim, não tem desculpa não, viu? Mas eu não sei falar. Aí Jesus diz assim, quando forem levados diante dos tribunais, não temeis com o que deveis falar, porque o Espírito Santo falará em vós. Fala para o teu irmão assim, chega de desculpa, fala para ele. Se você é fraco, Deus te faz forte. Se você não sabe falar, o Espírito Santo falará em você. Me dá outra desculpa agora? O problema é que nós colocamos desculpa para a gente não ser os agentes do Espírito Santo dentro da nossa casa. Nossa Senhora ela vai mostrar a gente morrer para Deus, para a gente poder ser um agente do Espírito Santo dentro da minha casa, dentro da sua casa. Às vezes o padre nunca vai entrar lá, às vezes a pessoa nunca vai assistir a televisão e não vai poder descobrir Jesus, só que ele vai descobrir Jesus através da tua vida, através da maneira de você agir dentro da tua casa, às vezes da maneira com que você fala com eles. Às vezes, quanto tempo você não fala um eu te amo pro seu marido? Não, cachaceiro, cura o cachaça dele com beijo, cura a cachaça dele com amor. Jesus, quando tirou aquela mulher da prostituição, tirou com amor. Não vai ser na guerra que você vai mudar a situação na tua casa. Irmão, você não sabe o que eu passei. Eu fui espancado pelo meu padrasto durante 15 anos. Vi ele trazer mulheres da vida para dentro de casa e bater na minha mãe. Sabe? E vi isso. E eu tive que perdoar para poder ver a graça de Deus na minha casa. Tive que tratar ele com amor. O amor muda todas as coisas. Porque Jesus ele dá uma lição de amor para a gente em cima da cruz, na última hora. Por isso que ele é Deus, né? E a gente tem que seguir ele como exemplo. Ele chega em cima da cruz,
E ele fala assim, todo mundo ainda pedindo um milagre para Jesus. Sabe aquela hora que você está na pior hora da sua vida e a pessoa quer arrancar o resto que tem? E falava assim, o senhor não fez milagre para tanta gente, faz mais um para a gente ver. Um bandido do lado fala assim, Gesmas, se o senhor é o filho de Deus, tira a gente daqui. Ele tinha tomado mais de 40 chibatadas, mais de 5.000 feridas. E ele pega e diz assim, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dizendo naquela hora que Herodes não sabia o que estava fazendo. Ele estava dizendo naquela hora que fariseu não sabia o que estava fazendo. Que naquela hora aqueles que fugiram não sabiam o que estavam fazendo. Naquela hora ele estava perdoando o algoz. Naquela hora ele estava perdoando Caifás. Ele estava perdoando Judas. Ele estava perdoando Pedro. Ele estava perdoando cada um daqueles que deram chibatadas, que humilharam ele. Ele estava perdoando. Muitas vezes você vai ter que olhar com o olhar de Jesus em cima da cruz, dentro da tua casa. Porque às vezes as pessoas da tua casa vão ser as pessoas que vão ferir você. E você vai ter que conseguir, com o coração em Jesus, dizer, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Muitas vezes o não retribuir é amor. Sabia? O não retribuir o mal. Porque normalmente quando alguém faz o mal para a gente faz o quê? Retribui. Quando você começa a não retribuir o mal com o mal e começa a retribuir ele com amor, você deixa a pessoa que é má confusa. Porque na cabeça dele não existe. Como que eu trato tanto uma pessoa má e as pessoas me tratam tão bem? Você quer ver a sua casa mudada? Você vai ter que transformar a tua casa com amor. Não vai ser pegando um revólver, não vai ser pegando um chicote e falando, a partir de hoje, brigou comigo, eu arrebento mesmo. Eu sou bom, mas eu sou ruim. Sabe aquele povo, eu sou bom, mas eu sou ruim? Tem alguém aqui assim? Eu sou bom. Mas não mexe comigo não, que eu também sou ruim. Ô irmão, enquanto você for bom, mas você for ruim, você não vai converter ninguém da tua casa. Porque com Jesus é assim, ou eu sou bom, ou eu sou ruim. Não tem como ser bom e ser ruim. Parece injusto, não parece? Agora eu vou falar uma coisa para você, é justo Deus morrer por nós, tão pecadores, e às vezes a gente nem liga para Ele? Porque Jesus morreu por mim e por você. Quantos na minha, na sua casa, nem lembram que Jesus existe? E Jesus morreu por esses aí, sabia? É justo? Não. E mesmo sendo injusto, Jesus morreu por nós. Mesmo sendo injusto, Jesus morreu para me salvar e para salvar cada um de nós aqui. Então o amor de Deus, se você olhar humanamente, ele é injusto. Porque foi um que morreu por todos. E muitas vezes nós não somos capazes de morrer, nem fisicamente, morrer para a nossa vontade, para que Jesus faça dele. Então, quando nós conseguimos entender a graça como Nossa Senhora entendeu, imagina, você é capaz de passar fome para Jesus morar na tua casa? Você é capaz de passar dificuldades, mas não perder Jesus? Você tem a capacidade de ir para um lugar que você não conhece ninguém, e às vezes ficar isolado pela tua família, só porque você tem Jesus e você não quer perder Jesus no teu coração? Quando você olha a Nossa Senhora, ela é o maior molde de como nós devemos seguir Jesus. Ela que tinha todo o direito de ser tratada como rainha, mas se fazia uma escrava do Senhor. Ela se fez escrava por amor. Porque Jesus, o anjo não falou assim para ela, olha aqui Maria, Deus vai entrar na tua vida, o Espírito Santo vai vir sobre você, e a partir de hoje é o seguinte, você tem que obedecer, você não tem mais direito de nada, acabou a sua liberdade. Agora você é só de Jesus. E se você fazer qualquer coisa, se você fazer qualquer coisa fora, vai mandar um raio sobre você, vai acabar com seus filhos, com sua família, com todo mundo. Jesus não fez isso. O Espírito Santo fala para ela assim, ele vai vir sobre você, e ele vai mudar as estruturas da tua vida. Olha o que ela diz, eis aqui a doulos do Senhor, a escrava. Escrava sabe por quê? Uma pessoa quando ela descobre quem é Deus na vida dela, ela não quer nada na vida dela a não ser a vontade de Deus. A divina vontade. A vontade de Deus verdadeira. Quando nós conseguimos entender a vontade de Deus verdadeira na nossa vida, nós conseguimos realmente mergulhar naquilo que Deus tem para nós. Eu vou perguntar uma coisa para você. É fácil viver isso? É? Quem não falou nada é porque é fácil? Fala para o teu irmão do lado assim, você vive isso com facilidade? Desprezo da família? Desprezo da sociedade, marido e filho te largando, consegue viver isso? Facilmente. Larga eu todo mundo que eu quero ficar com Jesus, mentiroso. Fala para o teu irmão assim, não seja mentiroso não. Normalmente a gente tem dificuldade. Só que Nossa Senhora ela fala assim para o anjo, olha o que ela diz.
eu não sei como isso vai acontecer na minha vida. Está entendendo? Às vezes eu e você não sabemos como isso vai acontecer na nossa vida. Mas a gente tem que dizer a mesma palavra que Nossa Senhora disse. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Ela não pediu para Jesus assim, dá uma prova para mim, que eu quero uma prova. Quantas vezes para a gente seguir Jesus a gente quer prova? Quantas vezes para mim seguir a Deus eu quero prova? Deus toda hora. Ô irmão, se Deus te chamou uma vez, Ele não tem que ficar provando toda hora. Deus, quando Ele chama Nossa Senhora, Ele chama uma vez só. Uma vez só. O anjo não tem que ficar toda semana. Ô Maria, lembra lá que o anjo falou para você não desistir, Maria. O Espírito Santo veio sobre você, Maria. Fica na igreja. Quantas vezes a gente está na igreja e tem que ficar todo dia dando uma prova? Ai, porque Senhor, fala para mim se é verdade que eu tenho que estar aqui. Ô Senhor, fala para mim se é verdade que eu tenho que ficar com meu marido pro resto da vida. Ô Senhor, fala que é verdade que eu tenho que ficar. Quando Deus diz que Ele tem que ficar confirmando toda hora? Deus é o homem de uma palavra só. Fala para o teu irmão, Deus é o homem de uma palavra só. Basta uma palavra para tudo se fazer. Só que muitas vezes na nossa dificuldade a gente precisa que Deus fique revelando, Deus fique revelando, Deus fique revelando. Eu acho muito interessante na Sagrada Escritura a vida de José do Egito. Era um homem de Deus, amém? Fala para o teu irmão, era um homem de Deus. Só que o que aconteceu? Aquele homem começou a ter sonhos, não foi? Ele entendia os sonhos dele? Não. Só que quando alguém sonhava perto dele, ele interpretava o sonho de qualquer pessoa. Não é estranho isso? Quando Deus às vezes revela coisas para mim sobre a vida das pessoas, mas quando é na minha vida parece que Ele não revela nada. Deus é assim. Às vezes Ele vai te dar dom para você ajudar muitas pessoas. Mas a vida de José se baseava na confiança em Deus. A vida de José se baseava muito mais do que em interpretar sonhos próprios, mas com a graça de confiar em Deus, que Deus deu sonho para ele, e Deus vai cumprir. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, Deus te deu sonhos, irmão, e Deus vai cumprir, independente se Ele revelar como vai ser ou não. Às vezes você está rezando lá para o seu filho ser liberto da droga, está rezando para o seu filho ser liberto de outras coisas, da depressão. Às vezes você gostaria que fizesse de outro jeito, e Deus às vezes Ele contraria as nossas expectativas. Às vezes Deus faz do jeito dele, Ele vai fazer do jeito dele. Às vezes pode ser que o seu filho, num momento difícil, nem procure você, procure outra pessoa. Pode ser que num momento difícil, às vezes Deus use um amigo dele para falar de Deus para ele. Pode ser que num momento difícil, ele acabe, pelo medo de morrer, pelo medo da doença, às vezes por tantas coisas voltando para Deus. Deus tem os meios dele. Agora, para isso, nós temos que colocar a nossa vida na mão do Senhor. É fácil? Não. É por isso que Nossa Senhora, ela não perguntou assim, mas isso é difícil demais? Ela falou que era difícil? Não. Ela falou, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Uma menina de 13 anos. Fala para o seu irmão, se tem mais que 13 anos? Fala para o seu irmão, tem mais que 13 anos? Então está na hora de você tomar vergonha de sua cara e começar a assumir o que Deus pediu para você. Ué. Se uma menina de 13 anos foi capaz de assumir, quantos anos você vai esperar ter para assumir, irmão? Quantos anos? Você quer que o seu ano de 2020 seja diferente? Olha para Nossa Senhora como ela agiu com Jesus. Ela nunca quis mérito nenhum. Quantas vezes a gente faz as coisas para Deus e a gente fica querendo mérito? Vai lá nas bodas de Caná, água em vinho. Conhece a passagem já de corte salteado. Maria Santíssima fica sabendo que está faltando vinho. Ela chama Jesus. Jesus nunca tinha feito um milagre. Falou, filho, pessoal aqui está sem vinho, e aí? Aí ele diz assim para Nossa Senhora, mulher, por acaso isso compete a nós? Ele faz uma pergunta para Nossa Senhora, isso compete a mim, a você, ou é problema deles? Maria Santíssima naquela hora olha para os serviçais e fala assim, fazei tudo o que Ele vos disser. Naquela hora ela falou assim, ó, ele vai fazer vinho. Ele quer mandar vocês fazerem, ele vai fazer vinho, tá? Faz. Ela falou isso? Se Jesus falasse assim, ó gente, vai dar uma volta aí, beber uma aguinha, descansar, vai. Agora se Jesus falasse que aquilo não era da conta dele, de verdade. Agora Nossa Senhora falou, o senhor está vendo que está sem vinho, agora o senhor fala o que o senhor quiser. Jesus naquela hora, como Nossa Senhora falou, fazei tudo o que Ele vos disser.
Quer que sua vida seja diferente? Quer ver Deus transformar água em vinho da tua casa? Começa a fazer tudo o que Deus pedir para você. Fala para o teu irmão, começa a fazer tudo o que Deus pedir para você. Fala para ele. A hora que você fizer o que Deus pedir para você, tudo que Ele pedir para você, você vai ver se Ele não começa a transformar a água da tua casa em vinho. Se aquela festa que parecia boa não vai se transformar numa festa ainda melhor. Porque agora o vinho novo, quem vai dar na tua casa é Jesus. Só que muitas vezes a gente fica procurando o quê? Em tantos lugares, mas a gente não tem a coragem de seguir os passos de nossa mãe. Ela estava ali, e ela recebeu os méritos do vinho? Não, ela não recebeu os méritos do vinho, porque os méritos do vinho era Jesus. O mérito daquela festa era Jesus. Nem Jesus começou a falar assim, ó gente, quem fez o vinho foi eu. Ele fez isso? Não. Quando nós fazemos para Deus, nós não temos que buscar os méritos daquilo que nós fazemos, porque o mérito é de Deus. Se hoje eu estou pregando aqui, tenho voz para pregar, é porque Deus me deu a voz, não é porque eu sou bom não, porque Ele teve misericórdia desse pobre homem, e deu a graça de eu estar aqui nesse dia pregando a palavra de Deus, porque pregar a palavra de Deus é uma honra, como diz São Paulo, e muito mais do que honra, é obrigação, porque se eu fui mudado por Cristo, na minha vida existe uma obrigação de anunciar o nome de Cristo. Eu quero convidar você nesse dia, meu irmão, a ter a coragem de dizer como Nossa Senhora, faça assim em mim, segundo a vossa palavra. Às vezes pode ser que você tenha medo ainda de dar passos na fé, medo de entregar a sua vida para Deus, porque parece que às vezes você vai perder alguma coisa na tua vida. Aparentemente Nossa Senhora ia perder a família, amém? Perdeu? Não. Aparentemente ela ia ser apedrejada, foi? Não. Aparentemente ela foi abandonada por São José, o glorioso, não era um Zé qualquer, era o glorioso. Glorioso. Mas ela foi abandonada? A princípio foi, mas depois Deus trouxe de volta. Eu vou dizer uma coisa para você, somente os jovens que estão me assistindo. Se o seu namorado não for de Deus, abandone esse namoro. Porque se for de Deus, Ele vai converter o coração dessa pessoa e fazer ela voltar. Porque a pior coisa que existe nos casamentos hoje, as maiores crises que existem nos casamentos hoje, são casamentos onde as pessoas tiraram Deus do meio do casamento. E se transformou simplesmente em um elo de carícias e de amor simplesmente humano. Ali tem que ser regido pelo amor de Deus. Então na sua casa, o seu relacionamento tem que ser um relacionamento de Deus. O teu casamento tem que ser um casamento de Deus. Se você casou, e quando você casou, o seu marido ou sua esposa não era de Deus, agora você reza, porque você é uma só carne com Ele, amém? Fala, Jesus, não dá para ficar para as metades aqui em casa não. Tem hora que você vai ter que rezar assim, Jesus, eu sou uma só carne agora. Metade da carne aqui está sendo de Deus, e metade não. Então faz essa carne inteira ser de Deus, amém? Todas as vezes que perguntam para Jesus, Jesus pergunta, o que você quer que eu faça na tua vida? Senhor, se tu podes, me cura. Se tu queres, me cura. Ele diz, eu quero, eu posso. A coisa que Deus mais quer na tua vida hoje é que você seja feliz. Porque esse mundo sem Deus, Ele nunca vai te fazer feliz. Você vai ter tribulações, vai ter dificuldades. Mas as tribulações sem Deus é muito mais difícil. Quando você tem Deus, você tem alguém para segurar a tua mão. Fica de pé. Eu convido você a fechar os teus olhos por um instante. Eu convido você a apresentar o teu coração. Sabe o que há de mais lindo em Deus? É que Deus sabe o que tem no teu coração, mas Ele tem a dar a liberdade de você querer que Ele haja ou não. E Ele não vai ir além daquilo que você quer dar para Ele. Ele não vai. Põe a mão no seu coração e mostra para Jesus. Fala, Jesus, aqui está o meu coração. Eu quero que você faça a experiência de dizer isso com sinceridade. Feche teus olhos. Fala, Jesus, hoje eu quero experimentar na minha vida a tua vontade. Diga para Ele. Eu quero experimentar na minha vida o agir da tua vontade. Diga, Jesus, às vezes eu não sei como vai acontecer, como Nossa Senhora parecia uma loucura. Diga para Deus, Senhor, tem hora que eu acho que é loucura esse negócio, Jesus, de estar contigo na tua presença. Fala para Ele, às vezes eu tenho medo da minha família me abandonar. Diga para Ele, às vezes eu começo a caminhar contigo, eu acho que eu vou ficar sozinho, Jesus, que minha família vai me abandonar. Diga para Ele, Senhor Jesus, tem hora que eu tenho medo de ficar contigo, parece que meu casamento vai acabar. Senhor, às vezes eu tenho medo de ficar contigo e as pessoas só falarem mal de mim. Fala para Ele. Ô Jesus, às vezes eu tenho medo de sofrer. A palavra de Deus diz assim, eu nunca vi um justo só, e nem o seu filho mendigar o pão. Eu quero dizer uma coisa para você, em todas as tuas dificuldades, o seu Deus estará contigo. Diga, Senhor, eu tomo posse hoje da tua vontade na minha vida, sabendo, Senhor Jesus, que tu és o meu Deus, e que tu és o meu Senhor.
dizendo, Senhor, nessa tarde, que o Senhor faça em mim segundo a vossa palavra. Faça nova todas as coisas na minha vida. Diga para Jesus: faz nova todas as coisas na minha vida, Jesus. Faz nova, Senhor Jesus, todas as coisas no meu coração. Ô filho, é o dia que Deus pode começar na tua vida algo novo. Prepara o teu coração para Jesus agora. Fala: Jesus, o meu coração é aquela manjedoura. Fala para Ele: o meu coração, Jesus, não tem riqueza, não tem ouro, Jesus, mas o meu coração tem um lugar para Ti. Diga para Ele: o meu coração tem um lugar especial para Ti, Jesus. Fala: Jesus, aqui, Senhor, é a manjedoura perfeita para o Senhor. Vamos cantar, canta esse Deus, fecha teus olhos e canta. Faz essa oração, a tua oração. Vem, divina vontade, e toma posse de todo o meu ser. E que venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. Dos meus pensamentos toma posse, dos meus olhos, meus ouvidos e do meu falar. E que venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Faz em mim, Senhor. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. Faz em mim. Faz em mim tua vontade, Senhor. Faz em mim tua divina vontade. A divina vontade. Faz em mim, Senhor. Obrigado por essa pregação. Obrigado, Senhor, pela vida de Maria na nossa vida. E obrigado, Senhor, pela vida do Irineu Vitor, Comunidade Católica Apóstolos, Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Irineu, fala um pouquinho para nós da comunidade. Você é fundador da comunidade. Como é o trabalho, o carisma que vocês desenvolvem? Está aparecendo ali os contatos para o pessoal falar com você, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail. Qual que é o trabalho da comunidade lá em Santa Bárbara, na Diocese de Piracicaba? Nosso carisma é ser luz em meio às trevas, né? As trevas daquele que perderam o brilho da fé dentro da igreja, levando-os a amar a igreja e as riquezas da igreja, e também levar a luz de Cristo àqueles que não conheceram o Cristo vivo ainda com as suas vidas. Então a gente faz isso com a nossa vida. Então nós temos nosso trabalho é formativo, né? Levar as pessoas a amarem a igreja, amar a Santa Mãe de Deus. E nós também hoje a gente faz um trabalho de rua, porém para o nosso trabalho de rua ser mais eficaz, a gente precisa terminar algumas obras nossas, né? Então nós estamos construindo um centro de reabilitação. Como dizer, a gente fazia trabalhos com prostitutas de rua e homossexuais, e a gente há um tempo teve que parar, porque eles falavam assim: você vem oferecer ajuda, mas não pode me acolher. Então nós estamos terminando de construir uma casa de acolhida. Então a gente vai tentar terminar esse ano. Todo ano eu falo que eu vou terminar. Eu espero que seja em 2020 que eu termine essa casa de acolhida. Então hoje nós estamos terminando esse trabalho. A gente faz trabalhos de evangelização em massa, em retiros, pregações, também formações. E também hoje fazemos esse trabalho com dependentes químicos, né? Mas hoje a gente quer também trazê-los para a gente cuidar. Então é um trabalho ainda, um processo. Nós estamos terminando as nossas obras, né? Normalmente as pessoas às vezes não conseguem ver o valor de uma obra de restauração de uma vida dessa. Então por isso que demora tanto para construir uma obra dessa, né? Porque às vezes a pessoa não consegue entender, né? Ela acha que a gente está perdendo tempo com pessoas assim, mas pelo contrário, né? É no meio do barro que Deus acha as pedras preciosas. E a gente crê nisso. Então o nosso trabalho basicamente é essa margem aí. Obrigado, Irineu, por sua presença. Recebe o abraço do Padre Eduardo, da irmã Luísa. Continue mais um pouquinho aqui com a gente.